Olá, pessoal. Então, vamos começando aqui a nossa aula número 8, parte um. E agora a gente vai ver o conservadorismo político e o Michael Oakeshott, que é um autor britânico do século XX, famoso, um dos mais expoentes mais famosos dessa vertente política. Bem, nessa primeira parte eu trouxe alguns aspectos também do que seria o conservadorismo. Por quê? Porque do mesmo modo que eu expliquei que termos como marxismo, liberalismo, socialismo são usados de modo, digamos, mais livre no dia a dia, né? Não é um modo que a gente usa aqui. A gente procura usar do modo mais filosófico, no modo com um significado próprio, um significado mais científico, digamos assim. Então, alguns elementos aqui. E esse slide, se vocês notarem, ele é diferente de outros que eu tenho trazido aqui. Na verdade, ele foi feito por uma amiga minha, Celina Brode, que é uma mestranda aqui do PPG, que ela vem estudando esses temas. Então, ela me emprestou e eu acabei editando alguma coisa, o slide que ela utilizou em algumas apresentações dela. Bem, então, o primeiro elemento, quando a gente fala conservador, né? De certo modo, todos nós somos conservadores, no sentido mais amplo da palavra. Por quê? Porque diz respeito a uma atitude social instintiva, né? Alguns aspectos, como colocado aqui no slide, alguns aspectos da vida que a gente preza. A gente preza os amigos, né? Práticas sociais, saúde, carreira, atividade de lazer, conhecimento, cultura local, língua, há uma série de elementos, digamos, culturais ou do meio modo social que nós reconhecemos como bons, como razoáveis, como, digamos, criando uma série de laços, né? E a gente acaba tendo a ideia de conservar, né? E mesmo modo, nós temos uma certa desconfiança com mudanças abruptas, né? Mudanças muito fortes, assim, elas acabam causando no primeiro momento, uma desconfiança, uma repulsa, coisa do tipo, né? E outro elemento, né? Atitude pessimista, consequências imprevistas e indesejáveis. Ou seja, a gente pode pensar uma série de ações e às vezes essas ações até são, digamos, salutares ou razoáveis de se pensar, mas elas podem trazer algumas consequências imprevisíveis. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos, linchamento. Muitas vezes nós pensamos que alguém realizou uma atitude que, digamos, não seja razoável, que seja moralmente condenável, nós há um lixamento moral e por vezes essa pessoa, né, acaba sendo injustiçada, não realizou esse tipo de ação, né? Então isso mostra que às vezes umas ações que parecem ser salutares, elas podem causar algumas inconsequências que são imprevistas ou indesejáveis, né? Ou seja, ser injusto com alguém, né? Que no primeiro momento parecia ser uma ação bem razoável. O que acontece? Quando a gente fala de conservadorismo, no primeiro eu coloquei assim, ó, no sentido, há uma atitude social, no certo modo somos conservadores no sentido lato, mas no sentido mais estrito, conservadorismo, que a gente vai tratar aqui, é uma corrente, nós vamos tratar a corrente política. Há o conservadorismo moral, que não vem ao caso aqui, mas há o que a gente chama de conservadorismo, especificamente que a gente vai tratar aqui, o conservadorismo político. Então, tem alguns elementos aqui, raiz teórica no ceticismo e no empirismo. Aqui, sobretudo, no iluminismo britânico, nós vamos tratar do conservadorismo cético, conservadorismo político britânico. E há dois elementos importantes para se entender essa corrente de pensamento, é a ideia de imperfeição intelectual e moral, ou seja, os homens são imperfeitos. Então, o conservadorismo vai criticar essa ideia de perfeição intelectual e moral, e aí a gente, como esses autores entendem o Estado, eles vão criticar concepções políticas que buscam uma certa, o que a gente chama de perfeccionismo, buscam uma ideia de perfeição e que o Estado seja o agente que promova essa ideia de um caminho para a perfeição moral ou intelectual. Por quê? Porque, em última análise,
nós somos imperfeitos, seja as pessoas que em sociedade, seja aqueles agentes que fazem parte do Estado. Por quê? Porque são as mesmas pessoas. Outro elemento importante é a ideia de convenções e o teste de tempo, ou seja, há certos valores, certos princípios, certos regramentos que se mostraram úteis, se mostraram importantes, resistir ao teste do tempo. Ou seja, aqueles condutas sociais, valores que se mostraram bons para a sociedade, que se mostraram mais benéficos para a sociedade como um todo. E alguns deles são o agrupamento familiar, e nesse sentido, como aqui a gente estava falando de conservadorismo político, o agrupamento familiar quer dizer a ideia de laços, agrupamento familiar, não que a ideia de uma família tem que ser, digamos, um homem e uma mulher, mas não, família dentro da configuração que se bem pense. Hoje, por exemplo, nós nós pensamos mais abertamente, de modo geral, né? A gente pensa, pelo menos dentro da academia, dentro, digamos, de um discurso científico, filosófico, de que agrupamento familiar diz respeito a várias configurações. Então, outra ideia é a sociedade comercial, né, a importância dos mercados, e aqui não é livre mercado, sociedade sem Estado, mas não, a ideia do comércio como um agente de prosperidade, né? A linguagem, na verdade, ninguém inventou a linguagem é alguma coisa orgânica que se desenvolveu, né, se desenvolveu conforme a sociedade se desenvolvia. Os ritos, por exemplo, aqui na academia é um tipo de rito, a gente passa por alguns ritos, né? No final tem uma formatura, no final digamos, do curso, todas as ideias, mas os ritos que existem em todas as sociedades. A ideia de propriedade privada, né, um elemento que a gente aceita também aqui, volta a dizer, não é a ideia de um livre mercado, mas a propriedade privada como elemento importante. Obviamente, está ligado à ideia de sociedade comercial. E regras da justiça, todos aqueles regulamentos de justiça que nós aceitamos como os mais justos, Estado de Direito, a ideia de direitos humanos, todas essas questões. Ou seja, o ponto que esses autores trazem é que todos esses elementos se mostraram úteis. Esse é o ponto, né? Resistir ao que a gente chama teste do tempo. E aí, o outro elemento, assim, que às vezes há uma certa, digamos, falta de percepção ou de entendimento sobre o que é conservador, o que é reacionário, todas essas ideias. O conservadorismo, ele critica o que chama de utopias do passado, que seria o reacionário, e as utopias do futuro, né, que seria a ideia de revolucionário, né? E vai criticar essas concepções por dois elementos, né? A questão da natureza humana, de pensar uma natureza humana idílica, né? Ou maximização de valores abstratos. E quando a gente vê esse elemento de maximização de valores abstratos, esses autores vão criticar tanto uma concepção, digamos, socialista, que maximiza a ideia da igualdade, como uma concepção liberal forte, assim, que maximiza a ideia de liberdade. Por quê? Porque, em última análise, vai maximizar esses valores que são abstratos. Igualdade, liberdade, eles não podem ser tratados como maximização, né, desses valores. São importantes e nós temos que ver como é que eles se relacionam, mas eles criticam, nesse ponto, tanto o socialismo como o liberalismo, né, hard, com essa ideia de valores abstratos máximos. Eu fiz aqui, coloquei, por exemplo, uma ideia de reacionário, aquele que projeta um passado idílico, um passado ideal. Então, por exemplo, quando a gente vê eu botei, digamos aqui, falas mais livres. O bom era no tempo da ditadura. Então, a gente vê algumas falas desse tipo. No tempo da ditadura não existia isso, não existia tudo, era perfeito, não tinha insegurança, todas essas coisas. E nós sabemos, de fato, que existiam sérios problemas, né? E existiam alguns problemas, como é próprio de qualquer ditadura, seja a esquerda ou a direita, né? E o outro ponto, né, os conservadores vão criticar a ideia do revolucionário. A ideia do revolucionário é postular essa utopia, não no passado, como reacionário, mas no futuro. Com a revolução do proletariado, chegaremos à sociedade sem classe, sem opressões. Então, tu imagina uma sociedade ideal no futuro, sem classe, sem opressões, sem
sem elementos que são uma perfeição da natureza humana. E aí, cara, pode surgir a questão, olha, e afinal, então, qual a diferença, o reacionário está falando do passado e da questão de valorizar certos princípios e certos valores que se mostraram, digamos, úteis. A diferença está que é o seguinte, uma coisa é nós valorizarmos aqueles elementos que se mostraram úteis, aqueles valores que se mostraram úteis, que criaram coesão social, que enfatizam a questão de laços, isso é um elemento. E, obviamente, a partir disso, tentar resolver os problemas que surgem de viver em sociedade e tentar melhorar, né, resolver todos os certos problemas. Outra, isso é próprio do conservadorismo, uma ideia do conservadorismo político. Outro elemento é pensar num passado, volta ao passado ideal. Isso é uma distinção. Ali já estaria uma ideia reacionária. Olha, o passado ideal, olha, antigamente que era bom, tal coisa, idealizando o passado, que, na verdade, a crítica desses autores é a ideia de idealizar, seja no passado, seja no futuro. Idealizar uma sociedade perfeita, né? Eu trouxe alguns elementos. Outro, o conservadorismo político, ele acaba criticando algumas posições ideológicas fortes, assim, fanatismo, esquemas utópicos. Ali nos esquemas utópicos entra tanto o comunismo, nazismo, nacionalismo, populismo, progressismo, todos esses ismos, assim, que, em última análise, dentro de um aspecto teórico do conservadorismo, são esquemas utópicos. E aqui também, volto a dizer, não importa se é direita ou esquerda, não estou também nos debates mais livres, nem dizendo que comunismo é a mesma coisa que nazismo, que populismo, nacionalismo, mas não, é a crítica a alguns elementos de fanatismo e esquemas utópicos. E esses autores, então, vão defender que as mudanças devem ser graduais e contínuas, mas com uma ideia de preservar a estabilidade e as ordens espontâneas, ou seja, aquelas coisas, ordens espontâneas são aqueles elementos que nascem da interação dos indivíduos. Um bom exemplo é a linguagem, né? A linguagem nasceu, é uma coisa orgânica da interação dos indivíduos. Ninguém inventou a linguagem, né? Ela nasce com uma ordem espontânea. Vários elementos, vou passando alguns aqui, eu vou depois disponibilizar esse texto lá, esse slide lá. O que acontece? Dentro, especificamente, do conservadorismo político, nós temos uma obra do Edmund Burke, ele seria o pai, né, do conservadorismo político. Ele lança, bem pós a Revolução Francesa, ele lança um livro sobre reflexões sobre a Revolução na França. E 3, 4 anos após ele lançar esse livro, né, ele criticando a ideia revolucionária de estabelecer uma nova sociedade a partir de princípios abstratos, a partir de esquemas utópicos, nós temos uma experiência real que é o famoso estado de terror, o terror jacobino. Isso há 3, 4 anos. E o Edmund Burke vai criticar, ele criticou esses esquemas utópicos, né? Ele seria o autor, digamos, o pai dessa tradição do conservadorismo político. Aqui eu coloquei algumas questões, alguns problemas que esses autores, e o Michael Oakeshott também, trata envolvendo a filosofia política. O problema das expectativas salvacionistas, imaginar que o Estado detém a ideia de uma salvação, a ideia, digamos, que o Estado deve promover algum digamos, mostrar o caminho para a perfeição humana, alguma coisa do tipo, ou a ideia de salvação mesmo, alguns autores tratam isso, elementos do fenômeno religioso, como a ideia de salvação não na outra vida, mas na ideia do Estado promovendo esse elemento. O problema de sacralização da política também está envolvido na primeira aspecto, engenharia social, de transformação da sociedade, o Estado como agente de transformação da sociedade, digamos, apontando para um fim único de toda a sociedade, né? Imaginar que toda a sociedade tem só um fim único, que o Estado deve promover esse fim único, né? Todos esses esquemas utópicos são problemáticos para os autores da tradição do conservadorismo.
Como eu disse, o problema do fenômeno religioso na política, né? Aí alguns autores, até posso colocar lá, tem até uma biografia em português, depois eu coloco lá para quem quiser tratar mais disso. Então, o Lehmann é um autor, é professor da UNB, ele tem um livro sobre religião civil, que ele faz um estudo sobre o aspecto do fenômeno religioso no Estado moderno, e todos esses elementos estão relacionados com esse problema que alguns autores conservadores trazem, né, dos esquemas utópicos. Problema da responsabilidade individual, questão do poder, do Estado, sobretudo, das aspirações teológicas. Esse também volta ao ponto de imaginar que existe um fim só, que a sociedade tem um fim e que o Estado deve ser o agente que vai promover, digamos, vai indicar e conduzir os indivíduos, a sociedade para esse fim, para essa aspiração teleológica, né? Problema da absolutização do Estado, o Estado absoluto, todos esses elementos. Se vocês olharem, todos esses elementos estão interligados com uma questão de imaginar um esquema utópico, um esquema de imaginar que a sociedade, última análise, ela tem um fim, a sociedade tem, digamos, uma expectativa bem salvacionista, e o Estado é o agente que irá promover todos esses elementos. Bem, mas esse é a primeira parte, né, digamos, da nossa aula sobre o conservadorismo. Eu procurei mostrar aqui no primeiro momento, que a gente, de fato, quando a gente fala no conservadorismo, num sentido mais amplo, nós somos todos conservadores, né, na ideia de conservar alguns elementos que nós achamos importantes, e depois, digamos, precisamente, estamos tratando com a questão do conservadorismo político, ou seja, autores que trataram da relação do poder do Estado com o indivíduo e qual é o papel, né, qual o papel do Estado e, sobretudo, a importância, digamos, dos laços, a importância das convenções, a importância dos princípios e valores que se mostraram mais úteis e que, de certo modo, mantêm uma coesão social. Um tempo atrás, o primeiro-ministro da Inglaterra, Cameron, né, ele tem uma fala, também posso botar o link, que ele fala que sempre lutou e falou a favor do casamento homoafetivo, e ele fala algo do tipo assim: olha, eu não defendo o casamento homoafetivo apesar de ser um conservador. Eu defendo o casamento homoafetivo por ser um conservador. Por quê? Porque ele explica para o conservadorismo os laços são um elemento importante para a sociedade. Então, você imagina que um casamento homoafetivo há um laço familiar, há dois indivíduos, né, que resolvem construir um laço afetivo forte, nesse caso, e então esse elemento dos laços, da coesão social, é um elemento muito forte do conservadorismo. Essa fala é bem interessante, assim, para a gente entender o entendimento de um autor, de um político que foi primeiro-ministro da Inglaterra, do Partido Conservador. Bem, depois também irei colocar esse link dessa fala lá no Canvas. Bem, seria isso. Bons estudos.